Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você tá vendo esse podcast. E hoje a gente tá aqui para mais um app do Pod Ele e Elas. A gente tá aqui com o Gifé, Caio. Oi. Madu. Bom dia. Nath. Olá, gente. E é claro, a Miora Euísa. Então, gente, a gente vai falar um pouco sobre a consciência negra, né? A gente sabe que tá num mês muito importante, mas a gente vai falar daquele jeitinho de sempre, só nosso, que é do jeito geek. Então roda a vinheta. Bom, esse último sábado eu fui no cinema, assisti Pantera Negra, né, obviamente, e eu posso falar que com certeza foi um dos melhores filmes da Marvel, assim, principalmente desse ano, porque, cara, a história tá incrível, incrível mesmo, e eu gosto muito mais também da crítica que tá passando por trás do filme, e também lições, eu acho que isso é o principal. Eu vou estar falando aqui porque aconteceu a mesma coisa comigo em relação a isso. Eu acho que eu fui no mês passado, eu fui no cinema assistir Mulher Rei, um filme extremamente maravilhoso em relação a esse conteúdo. E ele retrata um pouco da história do reino de Daomé, que tinha as Agoji, que realmente foram retiradas das mulheres africanas guerreiras que protegiam seu rei em relação a tudo. E eu acho que também, um adendo ao que a nossa amiga Nathalie falou, Pantera Negra realmente foi um dos melhores filmes do ano, e eu acho que Mulher Rei também foi um deles, então a gente tá ali empatado em relação aos dois no meu consentimento. E merece também esse lugar de destaque, já que mostra o continente africano de uma forma totalmente diferente. Exato. A gente não tem muito essa representatividade nesse universo geek. E aí, gente, vale adendar que é tipo... A gente tem dois tipos de universos sendo capturados. Em Wakanda, a gente tem um negócio mais futurístico e eles sendo mais exaltados. Eles estão ali num poder, enquanto em Mulher Rei a gente está tendo eles ali em meados assim, bem passados, que tem toda aquela colonização, ainda tem toda aquela história do racismo puro que não é escondido de nenhuma forma, que os europeus estão ali tentando escravizar eles de todo jeito, enquanto ali no Pantera Negra tá tudo de uma forma muito mais mascarada, como a gente pode dizer assim, né? Sim, um dos pontos que me pegou a atenção foi que no próprio Mulher Rei a gente tem uma cena em que representa que o rei, ele vende seus próprios súditos por conta de manter a paz entre os reinos, porque eles sabem que se a Europa, os colonizadores, decidirem invadir, eles não teriam força o suficiente para o deter, então eles acabam vendendo seus próprios súditos para alcançar a paz, o que é uma coisa que a gente pode relembrar lá no tempo da colonização, dos feudalismo, da década de 1900, 1800 e pouco. A gente vê também muito os reinos africanos, não sei se tu percebe assim, como não focado, a gente não tem os olhos de olhar, por exemplo, no sentido da tecnologia, educação, e por isso eu acho que fica essa imagem muito estereotipada da África para o mundo todo. E eu acho que esses filmes, eles vêm justamente com esse papel de transmitir outra imagem. Falar que realmente eles têm potencial, mostrar as riquezas, mas não na forma só explorativa, mas muito mais, além disso. Principalmente também sobre as manifestações de cultura, que eu acho que tá vindo com tudo agora nesses últimos filmes. Concordo. Sim, tipo, a gente pode falar muito desse ponto de vista, até em um ponto, tipo, realmente nosso, tá ligado? Tipo, a gente mesmo pensa muito na África como um país não, né? Um continente muito pobre. Tipo, ninguém pensa na África como se fosse um Wakanda, de como a gente vê no filme. Tipo, ninguém imagina isso nem de longe, nem que vá acontecer isso. E é muito legal que o Wakanda traga isso, mostrando a riqueza da África, mostrando que pode sim se tornar algo muito mais evoluído do que a gente tá ali estereotipando eles sempre. Então é muito bom a gente ter, tipo, Pantera Negra e Wakanda Forever tendo esse lado mais positivo, mais forte. Então é muito bom a gente ter isso. Também é um adendo muito importante falar um pouco sobre que como esse assunto dos reinos africanos, essas coisas, estão ganhando mais... Me desculpem, galera. Tá ganhando mais visibilidade em relação a filmes, séries, livros e até jogos de videogame, essas coisas, porque a gente não via antigamente, há uns anos atrás, esse conteúdo sendo explorado de uma forma mais positiva. Sempre aparecia aquela imagem de negro escravizado, pobreza, então eles estão meio que exaltando e colocando a cultura negra acima de tudo isso,
o que a gente sabe que não são só coisas tristes, coisas realmente incabíveis de se dizer aqui. A cultura africana em si é muito rica e é muito bom que isso seja explorado agora. Sem aquele, como é que se diz? Qual a palavra? Sem como dizer, sem o blur, sem aquela venda de que sempre era uma coisa ruim, uma coisa mal vista, uma coisa ainda que a gente possa agora... A venda de algo negativo, né? Sim, a gente pode ver como realmente eles têm agora mais visibilidade, uma coisa mais positiva, e que realmente tem vários fãs. Por exemplo, a gente vê que a Wakanda estourou bilheteria, a Mulher Negra também, que muitas pessoas não davam nada, foi um filme maravilhoso. Sim. E é isso. Aí, Caio, a gente separou algumas perguntas e seria muito legal a gente dar, assim, um ponto pra elas. Então, Caio, faz a primeira, por favor, pra gente. Certo, eu queria saber de Nathalie, da opinião dela, como o filme Pantera Negra representa mais os povos negros e africanos. Cara, eu vou fazer um resumo geral dos dois filmes, né? Porque eu creio que... Um negócio mais resumão. Porque eu acho que eles são centrados em duas coisas diferentes. Querendo ou não. Eu acho que um passa mais uma lição e o outro já vai mais focado na questão de o Wakanda sendo reerguido como um reino governado por uma mulher. Que eu acho muito foda isso, mas... E também tem toda a questão de o Wakanda, na real, tratar muito de uma parte política. Ele traz muito pra parte política justamente por ter aquilo do T'Challa morrer e acabar... O pai, né, de T'Challa morrer... E acabar tendo que virar a rainha de Wakanda, a mãe da Shuri e a mãe do T'Challa. Então já fica ali uma mulher no governo, que é algo que a gente dificilmente vê. E também fica ali toda a questão política dos outros países europeus, americanos, quererem invadir Wakanda para pegar assim as riquezas dele e os minérios. Então, tipo, o filme todo retrata isso muito bem, uma forma muito exploratória, mas de uma forma atual. Enquanto lá em Mulher Rei é uma forma totalmente exploratória, mas muito jogada na cara direto. Mas, respondendo a pergunta do Caio sobre a representatividade negra, é uma coisa que a gente não tem como contestar, que tem uma representação, já que o Wakanda é um reino africano. E então o filme ele tá cheio de representações. É tipo pretos no topo, então é muito representação total. E a gente vê uma sociedade negra, literalmente, tipo, negra mesmo. Não é aquele, ai meu Deus, uma pessoa um pouco bronzeada, não. Tem uma pessoa ali com uma pele mais escura, tem uma pessoa que... Como se... É tipo nas séries, tem muita questão de série, só botar uma, duas pessoas pretas ali só pra falar que tá tendo, mas enquanto o Wakanda tá ali em massa, tá ligado? Sim, não representa só a questão de... como que eu posso dizer? A questão física mesmo de ser negro, mas também a cultura que eles deixaram pra gente e também retratando no potencial que essa sociedade ela tem no futuro, no mundo. E a gente vê também que apesar de Wakanda pra sempre ser um filme que tipo, estourou bilheteria, um filme maravilhoso, ainda tem aquela crítica de que devia ter, não foi bem explorado, que não sei o quê. Sendo que se a gente comparar as críticas tipo de Capitão América, Soldado Invernal, por exemplo, que foi um filme muito bom, que também realmente estourou bilheterias e tal, tem críticas simplesmente que algumas a gente não pode deixar passar de algumas coisas e que eles simplesmente dão uma tipo a mão na cabeça, e, enfim, agora quando Pantera Negra faz qualquer coisinha ali meio, vamos dizer, não é nem errada, algum erro de atuação, alguma coisa, eles julgam muito. Então acho que a gente tem que debater que isso ainda está muito enraizado nas pessoas, de que o reino africano, as culturas africanas, as pessoas negras são sempre colocadas de uma forma, tipo, abaixo das pessoas brancas, algumas coisas em relação a isso. Sim, tipo, isso é... Tudo que tu falou é exatamente o racismo estrutural. Tipo, a gente tem um racismo estrutural no público de Pantera Negra, a gente tem um racismo estrutural no nosso dia a dia, então tá ali presente em tudo. Tanto é que foi o que tu falou, quando um ator preto comete algum erro de atuação ou qualquer coisa mínima, já é motivo pra ele ser taxado de um mau ator ou ser taxado de algo ruim.
Mas quando o ator branco comete, tipo, alguns atos realmente infracionais, tipo, de lei, e eu tenho até alguns atores aqui pra falar, mas a gente vai começar só no... Vamos deixar baixo. Mas é isso, tipo, eles cometerem atos realmente infracionais, como até assédio, e ser totalmente passado ali a mão em cima, como se não fosse nada, e muita gente continuar aclamando. É algo totalmente, assim, inadmissível, mas que infelizmente a gente tem muito por conta desse racismo todo estrutural. É muito complicado essas coisas. A gente também tem um exemplo no próprio filme de Mulher Rei, que é a atriz Viola Davis, que ela é a principal, sendo a general das Agoji. Que ela tem uma carreira linda, maravilhosa, só que poucas pessoas conheciam por conta disso, porque é muito difícil nesses filmes de Hollywood, entre outros, um negro ser o papel de destaque, ser o personagem principal. Então acaba sendo aquele, o amigo cômico, o alívio cômico do filme, ou apresentar ali pessoas que estão abaixo da linha de pobreza, essas coisas em relação a isso. Então no próprio filme a gente vê como o mundo em si do cinema, geek, ainda tem os olhos muito fechados para isso, porque temos atores maravilhosos aí. Infelizmente perdemos o Chadwick. Sim, infelizmente perdemos ele poderia estar fazendo trabalhos maravilhosos aqui. E eu acho que a gente tem que ver isso, porque explorar mais essa coisa, não só aquele padrão de homem branco, mulher branca sendo principal, aquela comédia romântica, aquele filme de Natal que a gente sempre vê, ter mais representatividade nesse mundo. Tipo, um bagulho que tu fala muito desse alívio cômico é muito real, tipo, um alívio cômico a gente é muito usado, tipo, com minorias, isso são fatos. Pode ser aquele amigo gay na comédia, aquele amigo preto, aquele amigo gordo, aquela amiga mulher que não tem namorado, não tem marido, então eles usam ela como se fosse, o alívio cômico do grupo. A tia solteirona dos gatos. E tipo, sempre vamos usar minorias, e isso acontece com pessoas pretas, isso acontece com atores pretos de serem escravos para papéis que eles só possam fazer pessoas pobres, pessoas escravizadas ou pessoas que servem como um alívio cômico. E não é assim, a gente tem ali então Mulher Rei, Wakanda Forever, tudo mostrando como é ser um ator de elite e ser um ator preto. Então dá todo um reconhecimento, escalar pessoas para papéis que elas realmente merecem estar. Isso é, tipo, crucial, é importantíssimo a gente ter toda uma representatividade, a gente ter todo um embasamento totalmente ali focado em representar, de fato. Então, gente, trazendo um pouco mais aqui pro meu lado, em relação a livros, essas coisas, eu tenho uma dica que é muito legal, que é O Ódio que Você Semeia, que é da Angel Thomas. É BookTok. Que é da Angel Thomas. Eu vou estar lendo um pouco da resenha do livro aqui pra vocês, tem na Amazon, qualquer aplicativo, ou tipo, qualquer livraria que você for, eu vou estar lendo aqui a resenha pra vocês entenderem. Star, que é a personagem, aprendeu com os pais ainda muito nova como uma pessoa negra deve se comportar na frente de um policial. Não faça movimentos bruscos, deixe sempre as mãos à mostra, só fale quando te perguntarem algo, seja obediente. Quando ela e seu amigo Kali são parados por uma viatura, tudo o que Star espera é que Kali também conheça essas regras. Um movimento errado, uma suposição e os 3 tiros disparam. De repente, o amigo de infância da garota está morto no chão, coberto de sangue. Morto. Não demora e a morte da amiga é manchete em todos os jornais. Alguns o chamam de bandido, outros de traficante, e que fazia parte de uma gangue. O julgamento ainda não ocorreu, mas não há quem não julgue. No bairro, na escola, na TV, protestos começam a tomar as ruas. Traficante, negro, bandido, desarmado. Então, é uma dica muito boa, realmente adorei esse livro, realmente muda a sua visão de perspectiva e aquela agonia do Kali sempre está sendo tratado como um bandido, sendo que a gente sabe no livro que ele não estava armado e realmente é agoniante de ler, mas é muito bom caso vocês queiram ler. Sempre pesquisem os gatilhos antes de alguma leitura, galera, é importante. E assim, eu só queria comentar um pouquinho da resenha antes de a gente voltar para os filmes e tudo mais. Mas a resenha desse livro literalmente fala como todas as séries que tem pessoas pretas e também como a própria vivência. Tipo, é muito simples você perceber o quanto é muito marginalizado. Então, tipo, todo esse negócio de que você vê uma série como uma mãe falando pro filho tomar cuidado com o policial, tomar cuidado na hora dele tirar a mão do bolso com cuidado para ele não tomar um tiro, é sempre por pessoas pretas. E isso tem um total motivo, que é aquele lance do racismo. Isso é óbvio, é claro. Então, toda a resenha de livro e toda a série retrata isso muito bem.
Sim, a gente teve um exemplo disso, acho que ano passado, que foi o movimento Black Lives Matter, que tivemos várias participações de pessoas negras importantes, jogadores, pilotos de Fórmula 1, cantores, atores, todos foram para as ruas realmente protestar contra a polícia. Inclusive o próprio Chadwick. Sim, ele chegou a protestar. Temos aí como exemplo Lewis Hamilton, entre outros jogadores, como até mesmo acho que o Neymar fez esse gesto em alguns jogos, ele levantou a mão. Sim. Alguns jogadores de basquete. Levantaram a camisa, Sim, foram atos bonitos. Sim, sim. Eu acho até legal, a Madu, ela tocou num ponto que a gente ainda não tinha falado aqui no podcast, que é justamente sobre a presença africana no contexto de esportes, que eu acho muito massa. Até porque a gente tem grandes atletas que são de origem meu Deus, calma aí, de origem africana. Que são excelentes atletas. Aliás, nesse contexto Temos de Copa do Mundo, né, o maior. Sim. Óbvio, cara. Lewis Hamilton, 7 vezes campeão mundial. Gente, calma, que Madu, ela é simplesmente apaixonada por Fórmula 1 e ela vai citar todas as vezes que ela tiver oportunidades. Foi mal, galera. Mas a gente também tem outros representativos, como a gente tem o Albon, que é piloto da Williams também. Que Eu tô falando toda a Fórmula 1. Tem o Mané, melhor jogador da África. É outro pro futebol, meu Deus. não, mas eu queria tocar justamente nesse ponto, porque a gente está no contexto de Copa do Mundo e a gente sabe que as seleções do continente africano, elas vêm muito forte para a Copa do Mundo. Sim. Apesar das pessoas focarem muito em Polônia, Dinamarca, Inglaterra, a gente tem Angola e Senegal sendo grandes seleções. Inclusive, eu tô torcendo pra Angola, tá? Eu tô torcendo muito pra Angola. Certo, pelo visto vocês olharam aí que já tá por fora do futebol, né? Eu gostaria de falar que a Natália também, tá? Não quero levar os créditos sozinha por isso, porque eu só queria destacar o poder do continente africano nos esportes, ok? Perdão, gente, pelo erro, mas tudo bem, a gente segue. Certo, aí temos o exemplo do Mendy, goleiro do Senegal, foi eleito o melhor goleiro de 2021, jogador do Chelsea. Isso influencia também bastante na cultura, como a Nathalie falou, né, do futebol, da Copa do Mundo aí que já começou. E... Quer falar isso? Não, porque, tipo, a gente tá entrando nesse assunto do futebol, a gente tá entrando em muitos assuntos no momento, já saiu do geek, verdade. mas tudo bem, tá fluindo. A gente é uma mistura de conteúdo. O negócio aqui, agora que a gente entrou na Copa, tu falou e tal do goleiro, tu falou que tem os jogadores e tal, dos times, beleza. Só que a gente também tem que destacar um bagulho, a Copa e todos os jogos também nacionais já teve muitos atos racistas. Sim. Muito, tipo, já teve todo o lance de jogar uma banana no campo. Foi inclusive pro Daniel Alves, que ele pega a banana e comeu, que foi um ato muito massa dele ter feito. Incrível. Foi como se ele estivesse comendo racismo e é isso. Obrigado. Sim. Então, a importância aí nos times africanos, dos jogadores estarem aí todos representando no futebol e em outros esportes. Inclusive, a gente tem o maior, né, LeBron, porque basquete, né, a gente tem que falar. O nosso James é o maior, não tem como deixar ele de fora. A gente tá saindo aí do geek, mas a gente tem que exaltar os nossos fãs, É Madu com Fórmula 1, é Caio com seu futebol e é eu com meu basquete. Não tem como. Voltando aqui pro assunto da Fórmula 1, galera, foi mal. Sem clubismo, por favor, não me julguem. Mas a gente também viu muito isso no ano passado, no Campeonato Mundial de 2021, que foi a final entre Hamilton e Verstappen lá em Abu Dhabi, no circuito As Marias, que ocorreu um erro no safety car em pista e o Hamilton perdeu sua chance de ser octacampeão. Só que julgaram muito ele, chamando ele de macaco, de que ele não devia estar na Fórmula 1, apesar do cara ter 7 campeonatos mundiais. Mas um errinho já deixa ele de fora. Um errinho desqualifica tudo que ele já fez. Tipo, ele sempre é uma pessoa que está sempre dentro das causas sociais, inclusive. Quando ele veio pro Brasil, foi nas favelas, nessas comunidades, entre outras. Mas é muito importante a gente lembrar também que somos humanos, todos erramos, mas é muito injusto a gente ver que a sociedade leva o erro de uma pessoa branca como se fosse menos errado do que o erro de uma pessoa negra. Sim, como se fosse mais relevante. Sim. E a gente também, tipo, a gente já falou aqui do universo geek, a gente já falou do universo literário, já falou
de futebol, basquete, Fórmula 1, e a gente também pode falar de muito mais, como, por exemplo, jogos eletrônicos, que eu acho que é a comunidade mais tóxica que existe. Eu falo, juro, é muito tóxico. Eu, como uma ex-jogadora iniciante de LoL, eu posso falar que o bagulho é extremamente racista. Tipo, não tem como. É racista, homofóbico, machista. Então, tipo, todas as comunidades aí de jogos, de futebol, de Fórmula 1, tem sempre um ponto muito racista envolvido. Então, né, gente, agora a gente tem, assim, que ir pro nosso tema de fato, que é falar, assim, um pouco dos reinos africanos, que é aquele lance todo que a gente estava falando de Wakanda, de Mulher Rei, de falar um pouco do contexto histórico. E aí eu queria começar falando só um pouquinho de por que ou como surgiu, assim, os reinos africanos. E também tem muito aquele lance da gente falou lá de Wakanda com o minério deles, né? Que era gente, eu esqueci, alguém me lembra, por favor. Era o vibranho, isso, era o vibranho. Eu tava pensando em outra coisa totalmente diferente. Mas lá em Wakanda surgiu por causa do vibranho, né? Pelas riquezas do vibranho. E com os reinos da África não foi muito diferente. Obviamente não foi por vibranho, né? Mas se trata de ouro, sal e poder, né? Então, o crescimento ali do comércio com as rotas pelo Saara e tal trouxe muita riqueza para algumas localidades da África. E aí, como onde a riqueza há poder, alguns reinos foram surgindo. Então, esses reinos eles eram favorecidos por terem acesso e controle dos bens mais valorizados no norte do continente. O ouro e o sal, né? Então, o mais conhecido entre esses reinos da África Ocidental entre os séculos 10 e 14 são Gana, Mali e Songhai. Então, ali, esse motivo deles terem ficado tão ricos foi justamente porque esse comércio, pelo Saara, né, o crescimento do comércio, trouxe muito do ouro e do sal, e aí eles administraram esse poder. Então, em contrapartida, né, eles tinham poder em mãos. É basicamente isso, e se relaciona muito com aquela história lá do Vibranho de Wakanda, e aí é por isso que a gente faz essa relaçãozinha no começo do pod. Bom, agora a gente vai passar a fala para as meninas, né, para elas explicarem um pouco mais do contexto histórico para Madu. Então, vai, Madu, dá uma aula de história pra gente que a gente sabe que tu gosta. Então, gente, aqui, hoje o continente dos afrodescendentes chega a cerca de 80 milhões de pessoas, sendo que só apenas 46,2% da população nacional é que realmente tá vivendo, nasceu e foi criado naquele continente. A partir desses dados, é possível perceber que o Brasil seria a segunda maior nação com a população de origem africana no mundo, ficando atrás apenas da Nigéria. Sabemos que a nossa cultura brasileira ela é muito mixigenada, ou seja, é a mistura de vários povos. E os povos africanos têm uma grande quantia nisso, sendo como culinária, movimentos corporais, expressões idiomáticas, músicas, manifestações religiosas, entre outros. No entanto, a gente sabe que essa propagação de igualdade que o Brasil tanto prega e que as pessoas tanto pregam nos seus discursos está muito longe de ser alcançado hoje em dia, né, pessoal? A gente concorda com isso? Sim! Então, foi mal, gente, é que deu um errinho aqui, mas a gente já voltou. Os povos que ajudaram na mixinação brasileira são os negros, brancos, amarelos, bandos de Yorumbás, Nagôs, Tubinás, Guaranis, Coarijôs, portugueses, italianos, alemães, japoneses, entre outros. Porém, a nova historiografia brasileira e estudos recentes vêm avançando na crítica aos preconceitos embutidos nos discursos científicos do século XIX e XX. A gente tem um adendo muito importante, é que em 9 de janeiro de 2003 foi aprovada a Lei número 10.639, tornando obrigatório o ensino da história culinária africana e afro-brasileiras nos níveis de ensino fundamental e médio. Desculpa se eu estou pigarreando um pouco aqui, é porque eu acabei de voltar de uma gripe, eu não estou muito bem, então me desculpem. Dando continuidade ao assunto, para quem não sabe, o continente africano ele vai ser dividido em duas partes. No caso, a África setentrional e a África subsaariana. A setentrional ela vai ficar na região norte do deserto e a subsaariana na sul. A setentrional vai se destacar por conta que vai possuir várias civilizações diversas, por exemplo, egípcios e cartaginenses.
Já a subsaariana, ela vai ser muito afetada por questões ambientais, já que aquela região vai possuir um solo pouco fértil para o cultivo agrícola e também grandes áreas cobertas por florestas. Mas, devido à densidade demográfica, a África subsaariana ela vai conseguir fazer com que seus povos se dediquem à caça e à coleta de alimentos. Bom, a gente vai entrar agora um pouco no assunto sobre o reino de Axum, que foi um grande reino do continente africano, que eles ficavam localizados na atual Etiópia, e seus povos vão ser originados no sul da África, da Península Arábica. Entre mais ou menos os séculos 7 a.C., a gente vai ter o relato que os povos dessa região já vão dominar a agricultura e a criação de animais, como bois, ovelhas, cabras e cavalos. Também a gente vai ter um relato que nessa época ele já tinha uma forma de escrita, no caso de caracteres, e que o comércio vai crescer muito naquela região, e principalmente o comércio de marfim, obsidiana, ouro e sal, bem no início da era cristã. Bom, Axum, ele vai denominar, ele vai dominar vários territórios da Península Arábica. E logo após isso, alguns séculos depois, eles vão ser invadidos por muçulmanos que vão tentar combater a pirataria no Mar Vermelho. Porém, esses muçulmanos vão acabar destruindo o porto de Adulis. Isso vai fazer com que enfraqueça e quase desapareça a civilização de Axum. Dando prosseguimento, eu vou falar um pouco sobre o reino de Sahel, que ele vai ficar localizado entre o deserto do Saara e a floresta tropical úmida ao sul. Bom, as comunidades vão se desenvolver muito naquela região e, com o passar do tempo, vão se transformar em estados governados por um rei. Bom, ele vai ter um grande desenvolvimento comercial, o que vai permitir que esses estados se tornem muito ricos, e também esses mesmos estados vão dar origem ao reino de Gana e de Mali. O reino de Gana vai ser muito conhecido também pelo ouro e vai se tornar o principal fornecedor de metal no mundo mediterrâneo. Mas esse título ele vai ser tirado do reino de Gana no século mais ou menos 18, quando começou os europeus a virem para o Brasil e, vão descobrir Minas Gerais e aquela história. Bom, ao contrário de outros impérios, o reino de Gana ele não vai ter fronteiras delimitadas. Ou seja, a força de um reino não era estabelecida pela expansão de território, mas pela quantidade de pessoas. Com o surgimento de novas áreas que tinham afloramento de ouro, vai acontecer que Gana ela vai perder sua influência sobre os povos da África e assim algumas outras civilizações vizinhas vão invadir o seu território. E aí quem vai entrar com um grande destaque vai ser o reino de Mali, que vai se destacar por se tornar um reino muçulmano, por conta de um guerreiro conhecido como Sundiata Keita, que ele vai se assumir rei, e ele também vai promover uma expansão territorial que vai pegar desde o Atlântico até o rio Níger. Bom, por conta dos governantes serem muitos religiosos, mas principalmente ligado à religião do Islã, vai acontecer que eles vão promover várias peregrinações até Meca, que é uma cidade sagrada dos muçulmanos. E assim vai haver essa, troca de cultura. Outro rei vai entrar no poder, conhecido como Mansa. Só que, mais pra frente, mais ou menos em 1337, esse Musa ele vai morrer. E o reino ele vai sofrer muitas invasões e assim vai ter o declínio de Mali. E vamos entrar em civilização Yoruba, que vai se referir basicamente a povos subsaarianos reunidos por um laço linguístico. E nessa região, os Yorubás eles vão criar uma civilização caracterizada pela articulação de diversas cidades e aldeias que vão formar reinos independentes, cada um com seu chefe, que é mais ou menos chamado de Ubá,
que vai controlar e organizar aquelas pequenas cidades e pequenas aldeias. Bom, acho que foi isso. Alguém tem mais alguma consideração final? Eu. Então, gente, eu acho que a gente sabe que não somos especialistas nessa área, ninguém realmente é professor de história ou algo assim. A gente quis trazer uma coisa mais dinâmica, porque a gente sabe que a maioria dos nossos ouvintes são jovens, e não, que a gente não queria trazer um conteúdo muito maçante, com muitas informações. Exato, a gente queria trazer uma coisa mais atual, do que a gente sabe que a tecnologia hoje em dia está presente em tudo, então filme, essas coisas, esporte, lazer, a gente queria trazer sobre relação a isso. Então, é isso, a gente fez esse episódio com muito carinho, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais assuntos que a gente traga, coloquem nos comentários, então é isso. E tchau, tchau!